há que esperar pela passagem das horas, nos círculos, há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas, verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes, identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Incrível como existem as coincidências, né? A gente fala de coincidências, é assim, como se elas existissem. A gente sabe que nada é por acaso. Eu estava conversando com Euler ontem e eu falava exatamente disso. O que passava pela cabeça de Jesus quando ele instituiu a Pedro que fundasse a sua igreja? Porque nós estávamos falando da luta do padre Francisco, principalmente com a questão de corrupção dentro do Banco do Vaticano e as questões de toda a ordem escusas, né, dentro do Vaticano e de toda a igreja, né? Então a gente estava falando, nossa, o que Jesus, porque Jesus sabia o destino, né? O que passava no coração de Jesus quando ele diz a Pedro, para Pedro ser a pedra angular da sua igreja, né? Mas não deu assim 5 minutos, a resposta veio através da inspiração do Hans, né? Porque era necessária. Porque era necessária. Naquele momento, foi necessário montar uma igreja que pudesse arrebanhar almas, ainda que sob o cisel de homens corruptos ou de homens até cruéis, quando a gente pensa em Inquisição, por exemplo, né? Mas era necessário. Se nós olharmos a história da humanidade, todos os grandes líderes, eles eram loucos, eles eram déspotas, eles eram ditadores. Mas por quê? Porque se eles fossem como Mahatma Gandhi, por exemplo, eles não eram seguidos, eles não eram obedecidos. Então, naquele tempo, naquele momento da evolução, havia necessidade de uma igreja naqueles moldes. Uma igreja em que se valeu de um exército, né, como o dos templários, para impor a cruz aos povos. Uma igreja que se valeu de um grupamento com um propósito tão bonito como o dos jesuítas, mas que dizimou indígenas, que dizimou civilizações inteiras de homens que tinham a sua cultura, a sua fé, a sua crença, a título de impor o cristianismo, né? Era necessário naquele momento.
Como foi necessário até chegar a um ponto em que alguém rompe com essa igreja, como foi o caso de Napoleão, né? Porque Napoleão, ele foi a figura emblemática que simbolizou essa ruptura. Porque, na verdade, não é ele que rompe com a igreja. Naquele momento, o que rompe com a igreja é a razão, a qual nós chamamos de ciência. Quando a ciência abre, faz uma cirurgia no crânio dos prisioneiros ou dos defuntos roubados dos sepulcros e olha dentro da caixa craniana e não encontra a alma, não encontra a psique, ela disse: não existe essa coisa, não existe alma, não está aqui, não existe. E aí a igreja rompe, a ciência rompe com a igreja. E Napoleão Bonaparte, ele representa essa ruptura quando ele toma a coroa da mão dos cardeais e ele mesmo se intitula imperador. Então, ele fica sendo o símbolo dessa ruptura. E depois, posteriormente, veio Martinho Lutero, veio Calvino e faz todo aquele protesto, todo aquele movimento de protesto para poder separar a igreja pura da igreja conspurcada. E isso aconteceu? Isso se deu? Não, não se deu. Por quê? Porque a humanidade ainda não estava preparada. Então, nós continuamos viajando de encarnação em encarnação em diferentes linhas do cristianismo, conhecendo essa, conhecendo outra, ou mesmo fora do cristianismo, a fim de que pudéssemos arrebanhar toda uma experiência que nos fosse necessária chegar a esse momento hoje. E ao chegar nesse momento, nós buscamos, pelo nosso livre-arbítrio, né, as luzes que a doutrina espírita nos ofereceu, buscamos os ensinamentos que a doutrina espírita nos trouxe, mas não nos sentimos presos a nenhum dogma religioso. Né? Por quê? Porque nós seguimos aquela premissa do apóstolo Paulo: vede tudo e retende o que é bom. E seguimos a orientação imperativa de Kardec, o exercício da fé raciocinada. E a fé raciocinada, ela não cai nos erros do fanatismo, que impera, que graça de roldão na nossa religião também, né? Então, ele não cai nas garras do fanatismo, ele não se prende ao ortodoxismo, ele sabe que tudo é dinâmico, que tudo evolui. Ele entende que Kardec não teve tempo suficiente para trazer todo o conhecimento, porque era muita coisa para tão poucos anos. Né? Então, ele tem uma mente aberta para o cosmos, para o universo, para receber desse cosmos todo aquele conhecimento que ainda não foi traçado aqui na Terra. Então, muitas vezes, nosso querido comandante Ascan, ele bate de frente quando a palavra é religião, né? Porque ele diz: a religião ideal do homem não prescinde mais dos templos de pedra, das paredes de rocha. Hoje, a religião ideal do homem é aquela em que ele busca a divindade, aquela em que ele busca Deus, não fora de si, mas dentro do seu coração. Essa é a religião que ele prega, a religião do amor incondicional, a religião da misericórdia, a religião da compaixão. E aí tudo isso resume naquilo que Kardec nos ensinou. Fora da caridade,
fora da misericórdia, fora da compaixão, fora do amor, não há salvação. Que Jesus, então, nos abençoe. Nós abrimos nosso trabalho desta quinta-feira, nossos estudos, com muito amor no coração, com a presença dos nossos amigos espirituais. Convidamos a Jesus, nosso divino e amoroso Mestre, para que mais uma vez possa estar aqui conosco, porque somos mais de 3. E tu prometeste, Senhor, que estaria entre nós, nos amparando, nos orientando, nos intuindo, nos consolando. Recebemos a ti, Senhor Jesus, vasos tão vazios, prontos para estarem saciados pelo teu amor. Encha-nos, Senhor Jesus, encha-nos da tua inspiração, da tua paz, da tua calma, do teu entendimento. E dá-nos, Senhor Jesus, a tranquilidade que buscamos para transitar nesse mundo complexo, cheio de idas e voltas, cheio de dualidade, cheio de sofrimento. Dá-nos, Senhor, a tua fortaleza, o teu entendimento, para que possamos, Senhor, nos desdobrar de nós outros em favor do próximo, em favor daquele que está em maiores dificuldades que nós mesmos. Ainda, Senhor, que estejamos rastejando, que estejamos sob os açoites das dores físicas e das dores morais. Dá-nos força, Senhor, para irmos até o sofrimento do próximo e, em o aliviando, nos sentirmos por nossa vez o alívio também. Abençoa este encontro fraterno, Senhor Jesus. Pedimos a Maria Santíssima, vossa excelsa Mãe aqui na Terra, patronesse desse grupo, que possa nos visitar mais uma vez nesta noite, auscultar nossos corações, realinhar nossos chakras e dar-nos bem-estar físico e espiritual. Que nessa sua visita, acompanhada pelo colegiado espiritual deste grupo, ela possa recuperar todo aquele irmãozinho que, despojado da carne, se envereda pelas nossas casas, ali fazendo a sua morada. Que esses irmãos possam ser conduzidos aos prontos socorros espirituais, que eles possam ser conduzidos às escolas, aos hospitais, serem socorridos em suas necessidades morais e espirituais. E que estejamos todas na tua santa paz. Sê conosco, amado Mestre Jesus, sê conosco, Maria Santíssima, sê conosco, benfeitores espirituais, em mais este encontro, pois em teu nome, em vosso nome, nós o abrimos, e para sempre seja aberto, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, muito boa noite a todos vocês. Damos as boas-vindas aos novatos, aqueles que estão pela primeira vez conosco nesse estudo, que vocês se sintam muito bem amparados, acolhidos, que vocês possam se sentir à vontade aqui no nosso grupo. Pedimos a Jesus que possa nos abençoar mais uma vez, que possa nos orientar, nos instruir, para que de nossos lábios sejam proferidas palavras de inspiração, de orientação. Nós nunca sabemos se nós faremos o trabalho sozinhos, canalizados, de que forma seria, porque nós entregamos totalmente a condução desse estudo
aos nossos irmãos espirituais e a eles confiamos para que cada lâmina que nós preparamos sob a inspeção deles, que cada palavra que nós dizemos sob a orientação deles, possa ser entendida da forma mais cristalina e transparente possível, que não seja mal interpretada, que não seja entendida como ofensa ou como qualquer tipo de que possa criar qualquer tipo de antagonismo. Então, para isso, nós deixamos aberto o chat, porque em qualquer palavra que possa gerar conflito, nos advirta, façam perguntas ali no chat e nós vamos rever, esclarecer e, se for necessário, iremos corrigir, tá bom? Então, vamos abrir aqui as nossas lâminas da noite. Aqui, então, no mundo maior, vamos dar continuidade no nosso estudo do capítulo 2, a preleção de Eusébio, né? A sua palestra. E hoje, diferente das vezes anteriores, ele não quis colocar nenhuma lâmina que reportasse ao estudo anterior, mas optou por já cair de paraquedas no assunto, né? Então, a frase toda que ele está estudando é essa aqui: almas formadas, almas a quais ele se dirige, né? Multidão de seres ensandecidos, né? Não sei o quê, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Então, ele preferiu trabalhar, dar continuidade, sem voltar às lâminas do estudo anterior, porque ia demandar mais tempo. E aí ele precisava, ele queria concluir um pensamento. Então, ele abre esse estudo de hoje com a questão número 28 do Livro dos Espíritos. A pergunta que Allan Kardec faz é a seguinte: pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte para corpo e matéria inteligente para espírito? Então, a pergunta que Allan Kardec faz é essa. Eles respondem para Kardec: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Então, ele está deixando Kardec aqui livre para escolher as palavras que ele julga oportunas para descrever o que é o princípio inteligente, o espírito, e o que é o princípio material, que é a matéria inerte, né? Ele fala o seguinte: as vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, ele até se reportou aos estudos da semana passada, quando ele fala exatamente isso, de quando começa a surgir o pensamento e a linguagem, e o esforço que o interlocutor tem que fazer, o emissor tem que fazer, para que o receptor entenda a sua mensagem de maneira mais pura possível. Porque o que eu estou falando aqui agora está sendo compreendido por A, por B, por C e por D de formas totalmente diferentes. Por quê? Porque vai de encontro à bagagem cultural que cada um tem, vai de encontro aos aspectos morais que cada um tem, a bagagem moral de cada um, vai de encontro à própria disposição para o entendimento que cada um tem e vai de encontro à evolução espiritual de cada um.
Então, cada um vai ouvir a mesma palavra e vai ter um entendimento diferente. Aí o que ele fala, e por isso ele fez essa advertência já no começo, quem não estiver me entendendo, né, que deixe a pergunta, que deixe a dúvida, que eu vou tentar responder. Isso foi a orientação que ele tinha me passado para falar no início. Né? Então, aqui as palavras pouco importam. Ele deixa Kardec livre, né, para ele formular o conceito que ele julgasse mais apropriado. Né? Então, essa foi uma página que ele pediu para abrir, para simplesmente explicar isso aqui, ó, que o espírito é o princípio inteligente. E que esse princípio inteligente, ele não depende da matéria. Né? Então, essa questão, ele trouxe só para explicar isso aqui. Para a gente entender que o espírito, o que nos anima, ele é o nosso princípio inteligente evoluído, mas é o mesmo princípio inteligente que está agora, neste momento, aí depositado na pedrinha do anel das meninas aí, ou em qualquer cristal que tenha na casa de vocês. Só que no nosso caso, ele está evoluído. E aqui, por orientação do nosso mestre, Ascan, a gente pegou esse quadro baseado em Kardec, nos ensinamentos de Kardec, né? É um quadro que foi desenvolvido pela FEB, né? Então, aqui tem Deus, causa primária de todas as coisas. O seu sopro, o seu pensamento manifesto, deu origem à criação, que é o que eles chamam de número 2, pois Deus é o número 1, é a unidade. O número 2 foi a manifestação do pensamento de Deus. E essa manifestação, ela se deu de duas formas, através do princípio inteligente e através do princípio material. Só que esses dois princípios saem de Deus da mesma maneira. Em que forma? Em forma de átomos. O átomo, o DNA, é a manifestação de Deus. Aí o rearranjo desses átomos em moléculas, né? Em moléculas sutis, o princípio inteligente, em moléculas complexas, princípio material. E é esse princípio material que vai formar o fluido cósmico universal, conforme nos explicou o João Pedro, e que na semana passada nós fizemos um reestudo da sua lâmina, né? Mostrando como que isso se dá através dos prótons, né? Pois bem, o princípio inteligente é a essência espiritual, é a mônada divina. Lá no livro Gênesis, ele usa a palavra mônada, mônada celestial, mônada divina. Então, o princípio inteligente é essa essência espiritual, né? O fluido cósmico universal, ele dá origem a três coisas. Ele dá origem ao fluido vital, à matéria bruta e ao perispírito, né? Pois bem, esses três pontos aqui, o fluido vital, a matéria bruta e o perispírito, também se agregam a outros elementos. Então, o fluido vital com a matéria bruta forma o quê? A matéria animalizada, né? Ou o animal propriamente dito, né? Ou a vida incipiente, na forma de um ser vivo. Mas a essência espiritual, quando unida ao perispírito, ela vai formar, a essência espiritual vai formar o espírito. E quando unida ao perispírito, ela vai formar o homem. Quando eu digo homem aqui, eu não estou dizendo da nossa raça, eu estou dizendo do ser inteligente,
A gente poderia colocar aqui, ser cósmico universal. Porque é o homem em qualquer mundo, é o homem em qualquer planeta, é o homem em qualquer galáxia, em qualquer dimensão, em qualquer multiverso. Será esse ser cósmico universal. Então, a partir disso, ele nos diz o seguinte: a origem do espírito, ela se dá no elemento inteligente universal, que é aquela mônada que nós falamos, ou esse essência espiritual que nós colocamos aqui na lâmina anterior, né? Então, o espírito tem origem ali, no princípio inteligente, né? Esse espírito é o ser espiritual humano, ou o ser cósmico universal. O que é isso? O que é esse ser humano? É uma individualidade inteligente da Terra, do universo, do cosmos, né? Então, o espírito nada mais é do que o princípio inteligente desenvolvido a ponto de se tornar um ser humano, né? Um ser humano individual, inteligente. Esse que é o espírito, né? Esse que é a mônada celeste evoluída, tá certo? E aí, aqui fica uma pergunta, né? Como que se desenvolve a nossa razão? A gente sabe que a razão se desenvolve a partir da evolução do princípio inteligente. Mas o que é a razão? A razão é a inteligência? O que vocês acham? A razão é a inteligência? Podem fazer aí um positivo aí, ou não. Vocês acham que a razão é a inteligência? Né? Então, é bom a gente pensar nisso. Será que é? Né? Não é. A razão não é inteligência. Mas como assim? Como que a razão não é inteligência? Eu sou um ser racional. Eu sou um ser inteligente. Um ser que penso. A inteligência é um desdobramento da razão. A razão é a somatória da inteligência e da consciência. Aí você é um ser racional. Vocês acham que hoje vocês são seres racionais completos? Não é. Vocês são seres inteligentes. Agora, nessa fase da evolução, entrando numa era de renovação, vocês estão começando a dar os primeiros passos a caminho da consciência. O único ser que teve na Terra com consciência total se chama Yoshua Ba Yosef. O único. Cristo. Esse foi a única vez que teve uma parte de sua essência aqui que tinha consciência total. Foi o único encarnado nessas condições. Né? Então, o que acontece? Para se chegar à razão, você tem que chegar ao desenvolvimento consciencial. Sabe aquela fase que você se torna um subalterno de um empresário e que você não precisa receber ordens porque você sabe o que tem que ser feito? Você faz. Sabe aquela fase em que você sabe o que precisa ser feito a favor do outro e não precisa de um padre, de um pastor, de um pai de santo, de um orador espírita, de ninguém para te mostrar o que você tem que fazer? Isso é quando a sua consciência está se desenvolvendo. E a partir do desenvolvimento da sua consciência,
Então, você vislumbra uma nova etapa da sua inteligência que hoje você não está pronto ainda. Porque você está usando 10% da sua capacidade racional no planeta. No planeta. O 100% da sua condição racional no planeta deve representar 1% da condição racional do meu povo. E qual é essa condição? Se você ultrapassa os 10%, isso que vocês chamam hoje de mediunidade, que é um ensaio pequenininho para a próxima etapa da sua sensibilidade, ela se torna comum, corriqueira. Você vê, ouve, se comunica, interage com seres intradimensionais, interdimensionais, de todas as ordens, de todas as etapas dos planos dimensionais, sem necessidade de esforço, sem despendimento de energia, como acontece hoje. Depois de um trabalho mediúnico, vocês estão exaustos, sugados, ainda que recebam o reabastecimento, a reposição energética, vocês se sentem muito desgastados. E quando vocês ultrapassarem esses 10% da sua racionalidade, quando vocês estiverem em 10,5%, isso para vocês vai ser comum. Vocês poderão fazer viagens cósmicas, mentais. Isso que vocês chamam de desdobramento, que hoje exige um esforço sobre-humano, uma preparação toda rigorosa, vocês poderão fazer ao fechar os olhos. Né? Mas e aí? Como é que eu chego nesse patamar de desenvolver a minha racionalidade nesse ponto? Vamos entender uma coisa, né? O que é esse princípio inteligente? Bom, nós sabemos que ele é energia. Isso já não tem mais dúvida. Einstein disse, né, que existem dois conceitos de energia e matéria e que eles estão associados. A matéria é uma energia concentrada, basta olhar para o seu corpo. Isso aqui é energia concentrada, trilhões de células agrupadas, né? Quadrilhões de átomos, né? E também existe a energia, que são as partículas de matéria em movimento, né? Que é aquilo que o João tem explicado, que o Bruno tem explicado a respeito do movimento dos átomos, das moléculas. Não vamos entrar aqui nessa questão para não trazer complicações nem conflitos de entendimento. O que nós queremos é que vocês percebam o que é a razão. Mas também tem um conceito filosófico. Qual que é o conceito filosófico de princípio inteligente? É que ele é a essência. Ele é o ser. A essência do ser. Então, quando eu digo a vocês que Deus está em vocês, Ele está. Porque se você voltar lá atrás e ver como que houve a criação, se você começar a analisar a partir de que momento houve a criação, de que forma que ela foi feita, né? Você vai perceber que para você estar aqui hoje, né? Olha aqui, olha o sopro de Deus. Você está aqui, ó. Você é parte da mônada aqui. O que houve com você é que você se individualizou. Só isso. Então, isso aqui, ó, isso aqui é Deus em você. Então, onde que está Deus em você? Na sua consciência. Não é na sua inteligência. Uma complementa a outra, mas é a consciência. É a consciência que é a essência dessa matéria. Até que é claro?
para os dois? Posso continuar? Ninguém está me entendendo duplamente? Duplamente? Pois bem. Então, vamos entender uma coisa. Essa evolução do princípio inteligente se deu com o quê? Como que ela chegou aqui na Terra? Até jovem. Nós já discutimos isso. O universo de vocês tem 14 bilhões de anos contados do seu tempo, que é totalmente errôneo. A ciência de vocês, daqui uns 120 anos, vai entender isso. Esse tempo é errôneo. Mas, enfim, considerando que o seu universo tem 14 bilhões de anos e que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, então, essa semeadura do princípio inteligente já estava acontecendo, né? E aí, como que ela aconteceu aqui na Terra? Emmanuel, lá na sua obra maravilhosa, Caminho da Luz, ele diz o seguinte, que essa semeadura das sementes de vida, que é o princípio inteligente, se deu, né, quando houve aquele primeiro maná no planeta. Qual que é o primeiro maná? Quando houve o protoplasma depositado naqueles oceanos de 2.000 graus centígrados. Então, ali no fundo dos oceanos, né, foi caindo, aquele protoplasma, ele foi depositado ali, e ali ele ficou em quê? Em incubação. Ele ficou em incubação. Ele foi ali, né, incubado pelos guardiões, que nós já estudamos, que nós já sabemos quem são, esses auxiliares, esses assessores de Jesus, né? Eles ficaram ali incubados até o momento e as condições propícias para que eles pudessem germinar e se desenvolver. Então, vocês conhecem isso pelo livro da Gênese, de Allan Kardec. O capítulo 6 traz isso com muita propriedade. Não temos necessidade de entrar muito nesse quesito, né? Mas nós sabemos que a evolução não dá saltos, né? Nós sabemos que antes de se unir a esse elemento material primitivo do planeta, qual que era o elemento material primitivo do planeta? Um oceano quente, né? Que ainda estava começando o seu processo de resfriamento, né? E as moléculas ali estavam todas elas dispersas. Só havia a molécula de H2O que estava completa, né? Então, Emmanuel disse que foi o protoplasma o grande impulsionador do início da vida aqui no planeta. E, neste começo de vida, quando essas moléculas começam a se organizar, né, nos oceanos, em primeiro lugar, o princípio inteligente se instala nos cristais, nas rochas. Como assim? Como que aconteceu isso? Nós não podemos esquecer que a Terra ela era uma esfera toda esburacada por crateras de vulcões. Tá certo isso? Então, vazavam dessas crateras toneladas e toneladas de lavas incandescentes. Essas lavas foram resfriando nesse processo de evolução e se transformando em rochas, basalto e outros tipos de rochas. E aí, saindo do fundo dos oceanos, juntamente com as lavas, que esse princípio inteligente, então, vai iniciar o seu processo de cristalização, né? Então, ele vai completar o seu estágio num longuíssimo, num milenar processo de fixação, ensaiando pouco a pouco os primeiros movimentos de organização, de crescimento e de volume.
Tudo bem até aqui? Tudo bem, Anderson? Então, vamos continuar. Pois bem, feito isso, né, nós já sabemos que ele foi todo feito uma adesão nas lavas incandescentes, vinda do fundo dos oceanos, porque o protoplasma estava ali incubado. Então, ele vem, é jorrado para a crosta, ele é resfriado e ele se transforma nas primeiras rochas. Granito, basalto e outras rochas oriundas exclusivamente da questão vulcânica, né? Então, o princípio mineral, o reino mineral, ele é muito importante para esse desenvolvimento. O princípio inteligente ali no mineral, ele vai refletir a sua manifestação nas forças de atração e de coesão. Como assim? Nas forças de atração e coesão, unindo moléculas umas às outras, se atraindo, se unindo para formar aquela rocha. Então sai uma lava incandescente, que é uma mistura de rocha, de ferro, né, de fogo puro, e ele vai unir essas moléculas. Nós já vimos como que o fogo faz isso. Lembra que eu falei que eu não estava dando um estudo em vão, quando vocês estavam estudando os reinos, né? Então, os rapazes explicaram para vocês que através do fogo se dá a formação dos outros 4 elementos: água, terra, ar e novamente o fogo, né? Então, aí vai começar a formação e a evolução desse princípio de atração e de coesão, até chegar no ponto mais complexo ou no ponto mais evoluído do cristal, e aí vocês podem considerar como sendo os cristais que vocês chamam de preciosos, ou minerais preciosos. Ouro, água. A água é um mineral, né? O diamante, a safira, a esmeralda, o rubi, a ametista, e por aí vai. Tanto que existem mundos, só para vocês entenderem, em que esse princípio inteligente está sendo formado, existem mundos que são todos eles só de cristal. Então, nós temos mundos safirinos, onde são gestados esses princípios inteligentes nos minerais e onde moram as mais elevadas potestades divinais no mesmo mundo. Olha só, você vai do 0 a 1 milhão num único lugar. Existem mundos só feitos de diamante. Vocês sabem que o seu diamante veio do espaço. Vocês sabem que o seu ouro veio do espaço, né? Então, existem mundos que são feitos só para essa finalidade, para incubar o princípio inteligente no reino mineral, né? Ou seja, vem um princípio inteligente e é capaz de, com a ação das moléculas, transformar em cada um desses minerais. Não exatamente. Ele não precisa. Se ele foi moldado, um princípio inteligente moldado no reino mineral, que não foi aqui na Terra, porque aqui na Terra ele foi moldado aqui. Porque é primitivo. Mas existem outros mundos que precisam, que estão recebendo esses princípios inteligentes. Então, como eu falei, se ele é moldado no mundo safirino, de safira, não necessariamente ele vai se tornar safira no mundo em que ele for implantado. Mas ele já chegou num estágio de evolução para rocha complexa, para um mineral complexo. Ele pode chegar nesse outro mundo até em forma de água. Não necessariamente porque ele foi desenvolvido no mundo de rubi
então ele tem que se formar em rubi aqui. Não é exatamente assim. E aí, esse princípio inteligente, ele vai passar para o reino vegetal. Aqui ele vai adquirir a capacidade de aglutinar nele, em si, diferentes elementos da matéria. Né? Então, ele vai começar uma nova etapa da sua carreira evolutiva. Ele já tem o poder de atrair e de unir, de coesão. Ele já tem essas duas características. O que ele vai fazer aqui agora? Ele vai ter a capacidade de movimentar, sugando elementos vitais ali do mineral, na forma de nitrogênio, na forma de fosfato. Ele tem a capacidade de dinamizar, de movimentar, ele tem a capacidade de sensibilidade, de, ainda que fixo, se movimentar, ele tem a capacidade de se reproduzir, então ele agregou várias características nesta nova etapa. E aqui, no reino vegetal, ele vai se identificar com alguns vírus, com algumas bactérias rudimentares, com algas unicelulares, com algas pluricelulares, né? Então, nós vamos ver vegetais como os vegetais que vocês chamam de carnívoros, por exemplo, que são vegetais que estão no estágio mais complexo, né? Então, esses vegetais, que nós chamamos de vegetais mais complexos, o nosso conceito de vegetal complexo aqui diverge do conceito de vegetal complexo estabelecido pela biologia. Porque a sua biologia, ela analisa as características que o seu microscópio é capaz de analisar. E nós analisamos outras características que ainda não são perfectíveis no olho humano, né? Mas, de qualquer maneira, muitos dos vegetais que nós consideramos complexos, ou seja, melhor estruturados, coincidem com os vegetais analisados pelos seus biólogos, pelos seus fármacos, né? Por quê? Esses vegetais, eles são melhores estruturados. E, sendo melhores estruturados, eles vão adquirir a capacidade de reagir, direto ou indiretamente, a qualquer mudança exterior, de irritabilidade, faculdade de sentir, capacidade de registrar as alterações do meio que o cerca através de sensações. Então, ele vai fazer o quê? São as conquistas desse princípio inteligente no seu percurso no reino vegetal. Lembra quando o menino Bruno mostrou para vocês alguns vegetais que reagem à sua irritabilidade, à sua emotividade, à sua sensibilidade? Vocês se lembram disso? Né? Ervas, por exemplo, ele citou várias ervas, né? O alecrim, a arruda, né? A sálvia, ele citou diferentes vegetais, né? Que têm a capacidade de reagir a sua irritabilidade, a irritabilidade do meio ambiente, a sensibilidade a todas as emoções que o meio está jogando para ela. Então, quando a gente fala em vegetais superiores ou complexos, geralmente as pessoas pensam nas flores. As flores têm uma outra função. Vocês não imaginam a função do perfume de uma flor, da cor de uma flor. Vocês não têm ideia. É um capítulo à parte para vocês estudarem. Vocês não têm noção do que significa o perfume de uma flor dentro de casa, preferencialmente num vaso como esse que nós pedimos para ilustrar, porque a flor, depois de cortada, ela vai perder a sua energia, inevitavelmente. Mas também nós temos como vegetais superiores aqueles que alimentam os seus corpos.
E aí vão entrar os frutos, os legumes, os tubérculos, os grãos, todos eles na categoria de alimentos, ou desculpa, de vegetais complexos ou superiores, de acordo com o nosso ponto de vista. Não estamos abordando aqui a sua ciência neste momento, tá? Então, aqui nós pedimos uma ilustração que mostrasse exatamente o poder de um vegetal superior, como essa erva, que é o Comigo Ninguém Pode, que tem a capacidade de absorver tudo aquilo que está no seu ambiente, né, à sua volta, sem se comprometer. Ela não vai se ressentir, ela vai absorver, vai trabalhar essa energia e vai liberar na fotossíntese uma energia o quê? Livre, pura, melhorada. A espada de São Jorge, a lança de São Jorge, o alecrim. Já a arruda, por exemplo, não tem essa condição. Ela absorve, mas ela morre. Né? Isso se chama, é o fenômeno da sensibilidade celular, que é um avanço imenso para o princípio inteligente. Né? Depois, esse princípio vai ingressar energia pensante no reino animal, né? Então, ele vai se desdobrar nas amebas, nos espongiários, nos selenterados, nos equinodermos, nos crutáceos, depois nos anfíbios, posteriormente nos répteis, nos peixes, nas aves, até chegar no topo dessa escada, que seria os mamíferos, né? Que seria a ordem superior desse reino animal. Né? E aqui, nessa categoria dos mamíferos, né? Nesse imenso percurso que ele vai fazer, ele vai se enriquecendo. Vai enriquecendo a sua estrutura energética, vai assimilando. Você vê que ele passou para o reino mineral, adquiriu atração, coesão, foi para o vegetal, adquiriu mobilidade, sensibilidade, flexibilidade, dinamismo, né? Entrou aqui agora no reino animal, né? E ele está aprimorando o seu psiquismo rudimentar, assimilando valores de organização, de reprodução, né? Porque no reino vegetal ele depende de uma intervenção externa para que a reprodução ocorra. Aí é que agora ele já não precisa, né? Então ele vai adquirir todas as características da memória, de assimilar, de enriquecer a memória, de lembrar, eu fiz isso dessa maneira. O lobo, à noite, ele saiu e caçou daquela forma. No dia seguinte, ele se lembra que se ele andar sorrateiramente, se ele não fizer ruído, ele vai ter sucesso na obtenção do seu alimento. Então, ele vai adquirindo o quê? Memória, né? Principalmente relacionado o quê? À autopreservação. E, por fim, não no começo, mas por fim, vem o desenvolvimento dos instintos. Aí sim, os instintos preparam para a sublime conquista da razão. E aí eu pergunto a vocês: vocês já estão livres dos instintos? Vocês já estão livres dos instintos? Eu pergunto aos homens aqui do grupo, né? Vocês conseguem controlar o seu impulso sexual de maneira consciente? Não consegue. Se não tem parceiro, se torna um hábito solitário. Isso é instinto. Um instinto rudimentar, muito rudimentar. Muito rudimentar. Não estamos aqui fazendo apologia contra o sexo, não. Estamos dando um exemplo. Porque o sexo, na sua raça, é necessário para a reprodução. Né? E aí vocês usaram
todos os benefícios da atração prazerosa, a fim de que pudesse ocorrer a reprodução e transformaram isso num parque de diversões, de alívio de estresse e tudo mais. Não é essa a função do sexo. A função do sexo é cocriação. No caso de vocês, criação da raça, preservação da raça. Mas ele é lindo, ele é cocriação. Né? Criação de tudo. Né? Então, vejam bem, aqui nos primatas, né, se chegou a um desenvolvimento superior do reino animal. E aí se escolheu no seu planeta essa raça, no caso foram os bonobos, né? O tipo de macaco que se escolheu, que era o que estava mais apto a receber o princípio inteligente que tinha viajado já por 3 reinos inferiores. O cristal, o mineral, o vegetal, agora no animal. Então, aqui ele desenvolveu as suas aquisições refletidas no instinto. Esse instinto não é somente o instinto da preservação, de matar a fome, é também o instinto da reprodução, a conservação da raça, a manutenção da raça, né? Então, vocês veem que em muitas raças existe sempre um macho alfa, né? E os demais machos, quando alcançam determinada idade, são expulsos pelo macho alfa ou disputam com ele a vaga de macho alfa, que é o único que tem direito a procriar e a dar sequência na continuidade da raça. Isso está bem ligado à seleção natural, né? Em que o que é mais forte, o que é mais esperto, o que é o melhor lutador e, por conseguinte, a melhor defesa para o grupo, então esse é que tem que reproduzir, porque possivelmente ele que dará a melhor progenie, né? Então, esse é o instinto, né? Agora, vejam bem, o que é esse instinto? Ele é a maior conquista do princípio inteligente na sua passagem pelo reino animal. Como que é esse instinto? São as formas de comportamento dos organismos que não são adquiridas durante a vida, mas que são herdadas. Preste atenção no que eu falei. Não são adquiridos, mas são herdados. Por quê? Porque se você adquire, se você aprende, você está assimilando conhecimento. Aí não é mais instinto. É cultura. É conhecimento. Né? Então, o instinto é algo que você já traz. Quando você nasceu, quando cortaram ali o seu cordão umbilical, você já estava cheio de instintos. Qual foi seu primeiro instinto? Não te deram um mapa, mas você achou o seio da sua mãe. Você achou o mamilo. Não te mostraram como que mamava, mas você sugou. Né? E você tem o reflexo de Babinski. Quando a sua mãe era uma Lucy, uma pré-histórica, você tinha o instinto de segurar no pelo dela para não cair nas suas locomoções. E até hoje os bebês trazem esse instinto ao permanecer com as mãozinhas fechadas, você segura e ele vai segurar firme. Os seus médicos, eles fazem esse teste fechando a mãozinha da criança nos seus indicativos e levantando a criança, e a criança não solta. Porque é um instinto. Ela herdou isso, a sobrevivência. Ela tem um instinto de chorar porque ela não sabe se comunicar. Então, se ela tem fome, ela chora. Se ela tem frio, ela chora. Se ela está com dor, ela chora. Então, esses são impulsos naturais involuntários que os seres executam, né, certos atos de forma mecânica. Eles não conhecem o fim ou o porquê, mas eles fazem. Então, se um felino ele está com fome, o instinto dele é sair para caçar.
E ele não vai voltar para sua toca enquanto ele não tiver com uma caça. Às vezes ele pode ficar 2, 3 dias fora da sua toca com a sua ninhada ali faminta, mas ele não vai voltar, porque esse é o instinto dele, né? Então, muitos animais, agora aqui, ó, eu chamei de vegetais superiores ou complexos, agora eu vou chamar de animais superiores ou animais complexos, né? O macaco, o cão, o gato, o cavalo, o burro, o elefante e o golfinho. Eles já se identificam com uma inteligência rudimentar. O que significa isso? Além deles terem um instinto, eles também apresentam um certo grau de perspicácia e de lucidez, principalmente os primatas, que manuseiam instrumentos, ferramentas, que usam ferramentas para poder facilitar sua alimentação, para poder fazer, inclusive, curativos em outros primatas, e até mesmo para o seu prazer sexual, né? Então, é uma primitiva forma de inteligência, mas relacionada somente às coisas que importam à autopreservação do animal. É uma inteligência que não tem um pensamento contínuo, é um pensamento interceptado, né? Fracionado. André Luiz, ele no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que os animais superiores, nesses animais, se observa um pensamento descontínuo e fragmentário. E é a partir desse pensamento descontínuo e fragmentário que vai desenvolver o pensamento contínuo do reino animal. Então, você vai viajar, deixa o seu cachorrinho. Ele vai ficar triste por 3 dias. Depois ele vai voltar à vida dele de comer, dos hábitos normais. E temporariamente ele como que te esquece. Não é esquecer para quem são os donos dos animais aí, então ele não vai lembrar. Não é dessa forma. Mas ele não vai sofrer aquela ausência. Mas quando você volta, imediatamente aquela conexão se estabelece. E era como se você tivesse ido embora há 2 horas atrás. Ele faz a ligação imediata. Compreendem? Né? Então, isso é o que André Luiz chama de pensamento descontínuo e fragmentário, né? Olhando para um primata nessas condições aqui, dá até para a gente imaginar que ele está pensando, né? Mas nada mais é do que um gesto mesmo de casual, né? E agora, o princípio inteligente no reino hominal. Então, vocês percebam que todo esse cabedal de experiências, né, ampliado pelos lastros da conscientização, né, ele está carregando, ele está aglomerando, ele está formando o seu raciocínio, a sua afetividade, desenvolvendo a sua responsabilidade e tantas outras condições que vão caracterizar essa fase. Né? Então, no reino nominal, não adianta você pensar que o princípio inteligente, quando ele passa do reino animal para o reino nominal, que você já está no estágio evoluído. Você vai ficar no estágio de um silvícola, de um indígena selvagem, né? Num mundo primitivo. Então, você fala assim, aqui no planeta Terra ainda tem princípios inteligentes primitivos, né? Tinha até o final do século passado. A partir do momento em que as últimas tribos do Amazonas começaram a ter contato com a civilização, já foi mudado, já foi modificado essa condição evolutiva ali. Então, espíritos de criminosos que ainda estavam reencarnando foi reencarnar no mundo primitivo, na floresta, longe da civilização. Era como se estivesse num outro planeta, né? Alguns espíritos muito renitentes no mal, que precisavam de uma outra oportunidade aqui na Terra, que ainda tiveram outra oportunidade aqui na Terra, foram reencarnar lá. É péssimo para eles pode ser. É bom para aquele grupamento, é excelente, porque ele vai alavancar
o progresso naquele grupo, né? Então, é isso. Essa figura é uma figura tradicional, né, da evolução, pelo qual o princípio inteligente passa no reino nominal, do primata até o Homo sapiens sapiens, né, que é o homem hoje. Eu acho que hoje uma nova denominação que se pode dar é homem técnicos, né, que é a nova característica da humanidade desses novos tempos, né? Então, seguindo ainda a André Luiz no Evolução em Dois Mundos, e eu faço muita questão de citar esse autor, porque quando ele escreveu essas obras, ele teve todo um cabedal de assessoria, de orientação em todos os níveis. Então, o que ele fala para vocês aqui, através das mãos de Chico Xavier, é o que nós passamos para eles, né? O que muitos dos nossos foram passando para ele, então, para nós, isso é muito familiar, né? Então, esse princípio inteligente, segundo André Luiz, chega à fase ulminal na feição de um espírito em que o raciocínio e a intelectualização vão formar os alicerces da razão. Vão formam, não está formado. Perceba que você vai ter que desenvolver esse princípio inteligente no reino nominal. E aí você vai ser dotado de uma nova ferramenta que você não tinha no reino animal. Você vai ser dotado de uma ferramenta que se chama poder de escolha, livre-arbítrio. E é aqui que a razão começa a alienar-se. Nós vamos ver isso. Na próxima semana, nós vamos ver isso. Aonde que a razão se perdeu? Quando foi que a razão se perdeu? Né? Então, nós vamos ver isso. Então, para alcançar a idade da razão, para dizer que o homem está na idade da razão, que ele tem um título de homem, dotado de raciocínio, dotado de discernimento, o ser automatizado que foi até no reino animal, né? Ele agora está tendo impulsos, ele está tendo escolhas, ele está fazendo evoluções, ele está assimilando conhecimentos, ele está se preparando para quê? Para o próximo caminho, que é o reino angélico. Mas nesse caminho da inserção do princípio inteligente no reino nominal, até ele chegar no seu eu superior, que é o seu Cristo interno, quando vocês escutarem essa expressão, o meu Cristo interno, o meu eu superior, é disso que nós estamos falando. É o reino angélico. Para esse princípio inteligente chegar da sua inserção no reino nominal até o reino angélico, bilhão de anos. Não se dá assim de um século para o outro, né? Tem que passar muita água debaixo da ponte, muita água, né? Então, com a conquista da razão, vai aparecer o raciocínio, a lucidez, o livre-arbítrio e, claro, o pensamento contínuo, né? Então, observem que até agora o progresso desse princípio inteligente ele era centrípeto, ou seja, era de fora para dentro. O meio influenciava a evolução. Do cristal para o reino vegetal, do reino vegetal para o reino animal, no próprio reino animal, em que ele reencarna desde um vírus, desde um verme, até um animal complexo superior, como um cão, como um primata. Olha a trajetória que ele tem que fazer no reino animal. Ele não reencarna direto num cavalo, ele não reencarna direto num cachorro. Esses são os animais que estão no topo dessa escada evolutiva no reino animal. Ele vai galgando e vai adquirindo experiências em cada etapa, né? Então, esse desenvolvimento dava de fora para dentro. E agora? Agora não. Agora, ao entrar no reino nominal, né,
o princípio inteligente, ele já é um espírito. Ele já é um espírito. Então, ele está apto a dirigir sua própria vida, a conquistar os próprios valores pelo esforço próprio. Lembra lá do simples e ignorante? Né? Então, ele vai iniciar a sua própria evolução, mas com orientação o quê? Centrífuga, de dentro para fora. E é por isso que a gente tem pedido tanto a vocês. Olhem para dentro de vocês, busquem força dentro de vocês, estudem as fraquezas de vocês, analisem as ameaças que vocês mesmos se impõem. Por esse motivo. Porque agora, aqui no reino nominal, não é o ambiente que vai influenciar no seu desenvolvimento. É você. São as suas forças internas, é a sua força de vontade, é o seu querer. É isso que vai influenciar. Então, o desenvolvimento desses chakras, para deixar todos eles na condição de luzes, sois luzes, e o que seria da Terra se não houvesse a luz para lhe iluminar? Sois deuses, e podeis fazer um dia todas as coisas que faço, está em João. Né? Essa cadeia de DNA que é o Deus vivo, é o Deus criador, é o Deus onipotente, porque pode tudo, onisciente, porque sabe tudo, e onipresente. O que significa que o Deus é onipresente, gente? Vocês aprenderam isso na igreja romana de uma forma errada. Ele está em todos os lugares. Não, ele está em tudo que é criado, em todas as moléculas. Este é Deus. Ele está dentro de você. É só você permitir que ele se manifeste. Mas para permitir que ele se manifeste, você tem que se esvaziar. Se esvaziar. Se esvaziar do que você acha que você sabe, porque você não sabe nada. Se esvaziar da sua arrogância, da sua prepotência, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, do seu egoísmo. Aí, quando você se esvaziar de tudo isso, aí tem espaço para Deus se manifestar. Aí ele se manifesta. Isso é um princípio budista. Para quem já estudou o budismo, vai aprender. Para você ser Buda, você precisa se esvaziar totalmente. Não há espaço para Deus e para o seu ego. Uai, mas se não há espaço para Deus e para o ego, se eu me esvaziar, eu deixo de ser eu. Oh, meu Deus, você é a sua consciência é Deus. Você está entendendo que você é Deus? É tão difícil de entender isso. Por que vocês têm tanto medo? Quem é que tem medo dentro de vocês? É a consciência de vocês que tem medo? Não. O que tem medo é o ego. O ego tem medo, o ego tem raiva, o ego sofre. E o ego faz sofrer, né? O ego fere. O ego, ele se impõe de uma forma que ele ocupa todos os seus espaços. E aí, quando ele ocupa seus espaços, o que ele faz com isso aqui, ó? Que é você. Você é isso aqui, ó. Você não é o seu corpo. Você é isso aqui, ó. São os seus chakras, seu princípio inteligente que está em você. Quando o seu ego é muito saliente, muito preponderante, o que acontece? Ele ofusca isso aqui, ó. Então, Deus fica muito distante de você. Realmente, Deus fica no altar, porque ele está lá no altar da igreja, bem longe de você. E para você sentir um pouquinho dele, você tem que sair da sua casa, caminhar quarteirões, ir lá naquela igreja, naquele templo qualquer, se ajoelhar, né? E aí pedir para ele se aproximar de você um pouquinho. Mas quando você não tem o ego sobressalente, você fecha os olhos
e ele estará aqui, ó. Você vai sentir o seu coração disparar. Você vai sentir a sua circulação acelerar, porque você vai sentir a presença dele dentro de você. Você não vai precisar andar quarteirões. Você vai precisar somente fechar os olhos. Essa é a grande diferença. Né? Então, eu já estou terminando para respeitar o horário. Então, a conquista da razão, e aqui nós estamos muito mais preocupados com consciência do que com inteligência, né? Porque a inteligência é uma aquisição natural, né? De costumes, de conhecimentos, mas a consciência não, é uma questão de esforço próprio, né? Então, a conquista da inteligência é apenas o primeiro passo que o espírito vai dar na sua estadia no reino animal, da inteligência. O que ele tem que fazer, o que vocês têm que fazer nessa etapa da vida que vocês estão agora, entrando na era de Aquários, no planeta renovado, para poder permanecer nesse planeta entre as almas afinizadas, ajudando na reconstrução deste planeta, o que vocês deverão fazer a partir de agora é uma luta diária, uma luta valorosa para conquistar os valores superiores da alma. É expandir essa consciência que vocês estão começando a conhecer. O senso de responsabilidade íntegro, verdadeiro. Não adianta falar que você tem responsabilidade, mas o seu governo tem que instituir 1 milhão de leis para que você cumpra com a sua responsabilidade. Porque se não tiver uma multa, você vai andar sem cinto de segurança. Se não tiver uma multa, você vai desobedecer o sinal do trânsito. Se não tiver uma multa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se não tiver uma penalidade, você vai cometer um crime. Então, essa não é a responsabilidade que se espera. É a responsabilidade verdadeira. É a sensibilidade inteira. É a sublimação das emoções. Enfim, são todos os condicionamentos, todos os valores humanos, valores cósmicos universais, como nós já dissemos aqui várias vezes, em qualquer parte do universo que você for, em desdobramento ou de que forma for, não se preocupe em falar a língua daqueles povos. Deixa a luz do seu chakra cardíaco comunicar-se com eles. Então, nessa condição, você vai estar dando o primeiro passo, você vai estar alçando voo para a comunidade dos seres evoluídos, dos espíritos superiores, da comunidade de seres angelicais. Isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que nós não estamos condenados ao mármore do inferno. É maravilhoso saber que nós não vamos queimar eternamente no fogo do inferno. É maravilhoso saber que as mulheres não vão permanecer infinitamente no limbo, porque nem direito ao inferno elas têm direito pela igreja. Vocês sabiam disso? Pela igreja vocês não têm direito ao inferno, não. Crianças natimortas, recém-nascidos que morreram, e mulheres vão para o limbo, que não é nem no inferno, nem em lugar nenhum. Porque vocês não são gente. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Né? Então, é maravilhoso você saber que um dia, olha o decreto crístico, sois deuses. Isso que eu estou falando para vocês hoje foi o que ele queria explicar há 2000 anos, mas aquelas pessoas não tinham condição de entender. Então, ele se limitou a dizer, sois deuses, e um dia podereis ser como eu sou. Isso é blasfêmia? É claro que o dia que vocês forem como ele era há 2000 anos, ele vai estar mais 2000 anos à sua frente. Porque a evolução é dinâmica. Ele vai chegar ao máximo, né, da evolução perfectível que é possível chegar. Né? Então,
para finalizar, nós temos as lâminas para finalizar nosso estudo de hoje. Nós fomos tudo o que precisávamos ser. No reino mineral, atraímos, no reino vegetal, sentimos, no reino animal, desenvolvemos um instinto, no reino hominal, no reino animal, desenvolvemos um instinto, no reino hominal, desenvolvemos o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, a razão e o sentimento. E esperamos desenvolver no reino angelical o amor puro e incondicional. Então, a atração é a capacidade de aglutinar os elementos da matéria, unir as moléculas. A sensação é a faculdade de reagir aos estímulos do meio. O instinto são as atitudes espontâneas, involuntárias, reflexas, característica da espécie animal. E a razão é a consciência que o indivíduo tem de si mesmo e do meio que o cerca. Olha esse conceito de razão. Tem alguma coisa aqui a ver com intelectualidade? Não tem. Né? Consciência que o indivíduo tem de si mesmo e do meio em que o cerca. Então, nós vamos deixar essa reflexão para a semana que vem. Em que estágio se encontra a razão, a minha razão? Em que estágio se encontra? Eu tenho consciência de mim mesmo? Eu tenho consciência do meio que me cerca? Eu tenho tranquilidade para reagir às ações externas com maturidade, com discernimento, com amorosidade, com compaixão, com misericórdia, né? Por fim, ao chegar ao reino angelical, nós seremos todo amor. Nós teremos a capacidade de sentir tudo isso, a compaixão, a misericórdia e o amor infinito. Então, aqui, ó, a questão 585, os reinos da Terra, nós fizemos esse quadro aqui, baseado no Livro dos Espíritos, né? Nós temos duas classes, dos seres orgânicos e inorgânicos, e temos os quatro reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Então, aqui, ó, o IE, ele é inteligência especial. Então, somente o homem tem essa inteligência especial, esse pensamento contínuo, o livre-arbítrio e o desenvolvimento da consciência. Em terceiro lugar, o reino animal, ele tem apenas o quê? Inteligência instintiva. E quando ele passa para o reino hominal, né? Quando ele passa para o reino nominal, além da inteligência especial, o homem também tem o quê? A inteligência instintiva. Em segundo, nós temos o reino vegetal. Então, o reino vegetal, ele vai ter o quê? Vitalidade. Mas o animal, além da inteligência instintiva, ele também tem vitalidade. E o reino nominal, além da inteligência especial e da inteligência instintiva, ele também tem vitalidade. E, por último, o reino mineral. O reino mineral é apenas matéria inerte. Mas o reino vegetal, além da vitalidade, ele tem matéria inerte. E o reino animal, além da inteligência instintiva, além da vitalidade, ele também tem matéria inerte. E o homem tem todas essas características. Por isso, ele é o que se elegeu a razão, o ser cósmico universal aqui na Terra. E agora eu trouxe esse exemplo que nós encontramos e que eu acho que justifica aí para vocês. Quando um cachorro der sinal de inteligência máxima dentro da sua condição, ele não vai continuar mais na Terra. O que vai acontecer com ele? Porque a Terra não vai oferecer mais condição para ele. Então, ao desencarnar, o espírito desse cachorro vai para um mundo que tem comecinho de evolução. Então, após reencarnar como animal lá, ele vai reencarnar no corpo de um primata. Para quê? Para aprender a usar as duas pernas, a andar de pé, a usar as mãos, usar ferramentas. E só depois que ele reencarnou nesse mundo primitivo,
aliás, nesse mundo em evolução, é que ele vai para o mundo primitivo, né? E aí, nesse mundo primitivo, ele vai reencarnar no reino nominal, bem dos homens das cavernas daquele mundo, para aprender todas as habilidades e evoluir. E é assim que se dá a evolução. É assim que nós evoluímos. Então, isso aqui foi baseado até em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, em que ele fala: nós somos moradores de cavernas, nós desencarnamos, aprendemos no plano espiritual alguma coisa, né? Reencarnamos, voltamos melhor com mais conhecimento, desencarnamos, encarnamos várias vezes até sair da condição da caverna e nos tornarmos seres mais evoluídos, buscando cada vez mais o crescimento espiritual, né? Lembra do exemplo que eu dei para vocês do grupo de macacos, que era um grupo de testemunha, um grupo de observação e o outro grupo, né? Então é isso aqui. Nosso planeta já foi um mundo em evolução, nosso planeta já foi um mundo primitivo, ele está saindo de mundo de provas e expiações para regeneração. Mas, enquanto isso, outros planetas estão sendo criados nesse momento, estão passando por todo o processo de evolução inerente, é idêntico em todos os universos, e passando por todos, o princípio inteligente passando por todos aqueles seres que ele precisa para poder evoluir. Então, é isso. Nós vamos terminar aqui a nossa explanação de hoje, tá certo? E esperamos que na próxima semana nós possamos falar um pouco dessa parte de quando foi que o homem se perdeu na razão. Quando foi que a razão deixou de existir? Quando foi que a razão se afastou da consciência e obstruiu a consciência? De que forma? Calcificando a glândula pineal, impedindo a glândula pineal de na próxima semana, e eu espero que eu não tenha criado nenhum tipo de conflito aos conhecimentos dos irmãos. Eu espero que os irmãos tenham me compreendido dentro daquilo que eu esperei comunicar a todos vocês, e se alguém, se eu não me fiz compreender por alguém, eu peço desculpas. Cada um está num estágio de entendimento, e a minha função aqui é trazer esclarecimentos cristalinos, puros e verdadeiros, pois em verdade eu me manifesto, e em verdade aqui estou pelo Cristo, a trabalho do Cristo. Eu não estou aqui para fundar nenhuma religião, eu não estou aqui para fundar nenhum grupo de seguidores fanáticos. Meu trabalho é aberto. Essa foi a primeira palavra que eu disse em minha primeira canalização. Registre toda a minha manifestação, porque ela deve ser jogada ao vento. A todos aqueles que querem obter conhecimento, eu estou aberto. Mas eu não vou mudar as minhas premissas, eu não vou mudar a minha forma de comunicar, e eu não vou mentir e nem mascarar a verdade para agradar este ou aquele. Desta forma, estamos combinados. Vocês querem aprender e eu quero trazer o conhecimento a vocês. Estamos combinados? Combinados. Em verdade, em bênçãos e em amor. Paz e luz a todos os irmãos. Nossa equipe está na casa de cada um de vocês, visitando, estabelecendo o equilíbrio, estabelecendo a ordem, trazendo para vocês bênçãos em forma de fluidificações nas águas, no ambiente. E eu tenho certeza que nessa noite todos irão ter uma noite mais tranquila, um sono mais sereno e a saúde do corpo também de forma mais reajustada. E mesmo assim, não amaldiçoem as dores nem os sofrimentos, pois nesse momento eles se fazem necessários para o seu adiantamento, para a sua reflexão
e para que você possa definitivamente afogar esse ego que ainda, vez por outra, grita muito forte dentro de você. Bênçãos em nome de Jesus, em nome do Cristo, câmbio final. Boa noite a todos. Ascan está pedindo para eu ler se tem perguntas. Boa noite. João Pedro está perguntando como são princípios inteligentes. Eu posso induzir uma ação nele? No material eu trabalho, por exemplo? No material eu trabalho, por exemplo? Não, João Pedro. Ele está dizendo que você não pode induzir uma ação nele, pois ele é energia e ele é igual ele explicou aqui agora, ele está falando. A ação não é centrípeta, é interna. Então, você não pode induzir nenhuma ação nele. Ele é que vai adquirir as aquisições necessárias para o seu desenvolvimento. É dele. Não adianta você pegar, por exemplo, e adestrar o seu cachorrinho e dizer, agora ele está com um princípio inteligente evoluído. Lembre-se da aula do Claudio Udi. Se você soltar esse cachorrinho evoluído na mata e deixar ele se virar, ele vai voltar a ser um cão que ele era. Então, não é dessa forma, não é induzindo uma ação que a gente poderá evoluir esse princípio inteligente. Não é uma ação centrípeta, esse desenvolvimento é externo. Aqui o Felipe pergunta, Ascan, uma dúvida. Os princípios inteligentes que iniciaram aqui no reino mineral são novos princípios que depois evoluíram até como somos hoje, ou são princípios que já vieram de outros mundos e reiniciaram a evolução aqui? Não. Aqui são princípios novos. Conforme Emmanuel orientou no livro A Caminho da Luz, eles vieram em forma de mônadas elementares, na forma de protoplasma, então eles não foram desenvolvidos anteriormente. Eles se desenvolveram aqui na Terra. Desde a formação do planeta. Eles passaram, eu estou ouvindo aqui o Ascan dizer, eles passaram pelo amálgama do bloco incendiário, eles passaram por todos os sofrimentos do choque de dois grandes blocos que deram origem ao planeta, eles passaram por todos os constrangimentos de milenares chuvas de meteoros, de choques de cometas, eles passaram por todos esses constrangimentos para poderem amadurecer como princípio inteligente no reino mineral. E foram eles, isso eu estou ouvindo o Ascan dizer, foram eles os responsáveis por atrair as moléculas e torná-las coesas, formando os primeiros seres rudimentares nesse planeta. Então, esse planeta era um mundo primitivo quando o protoplasma veio para cá, carregado de princípios inteligentes na forma do protoplasma. Eu espero ter te respondido. O Marcos disse que congelou na lâmina do Reino Unido. Ah, mas já resolveu, né? E o João Pedro torna a perguntar, e os minerais? E os minerais? O que você quer saber aqui de os minerais? Oi, tia. Eu queria saber se até que ponto que eu posso, influenciar os minerais a segregarem ou não segregarem, ou a seguir, de forma dando energia nenhuma. para eles. De forma nenhuma. É uma ação mecânica, Então, eu volto a repetir, não é uma força centrípeta, né? É uma ação mecânica que vai... Não adianta você
Você não tem como pegar um carvão e transformá-lo em diamante. Eu acho que esse é o melhor exemplo que eu posso te dar. Você compreende? Você não tem como pegar um carvão e transformá-lo em diamante. Os alquimistas tentaram, de todas as formas, pegarem chumbo e transformar em ouro. Você ainda não tem essa condição. Para você chegar nessa condição, você precisaria ser um desses assessores crísticos, que nós já discutimos em outros encontros. Aí sim, você teria condição para fazer esse rearranjo. Mais alguma dúvida, gente? Aproveitem que ele está aqui do lado e pode